imaginou só, na altura do campeonato que a gente tá, o Brasil virar aliado do Irã, ao contrário de Israel, e entrar no meio de uma guerra maluca? Pois é, tá muito mais perto de acontecer isso do que você sequer imagina. Se você achou que um dos piores feitos do governo Lula ia ser a fraude do INSS, ou então pior, né, as taxações incrivelmente grandes que a gente tá vendo, pois bem, não. O governo Lula conseguiu arrumar um problema ainda maior, um problema internacional pra gente agora. E a coisa não vai ficar nem um pouco boa. Lembra aquele momento, bem no início do governo Lula, quando aqueles navios iranianos vieram parar aqui no Brasil e a gente não entendeu muito bem o que aconteceu? Pois é, os Estados Unidos estão investigando e parece que, assim, né, a história é muito pior do que a gente imaginava. Vamos lá que eu vou te contar que isso aí vai dar tanto problema, inclusive possa também ser um possível caos pro lado do governo Lula. Sabe por quê? Essa guerra vai dar um problemão. Podendo acontecer com o governo Lula agora a mesma coisa que aconteceu na época do governo da Dilma. Vamos lá que eu vou te explicar também o que está acontecendo, beleza? Vamos falar também sobre o caso do Mauro Cid, que o caso que tá dando polêmica agora. Acontece que a mídia já tá pulando fora desse barco e Alexandre de Moraes tá com um certo problema, porque tanto o filho do Bolsonaro quer levar esse caso para a Casa Branca, quanto a mídia aqui nacional tá caindo matando em cima desse caso. Vamos lá que eu vou te explicar que isso aí vai dar um problemão. Então já deixa o like, compartilhe, se inscreva e vamos entender o que tá acontecendo agora, beleza? O que você acha dessa história de golpe de Bolsonaro? Põe aí nos comentários. Vamos lá. Acontece que a mídia já tá percebendo que é uma péssima ideia ficar do lado dessa narrativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Porque enquanto a gente tem um governo de esquerda, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas se por acaso lá pra frente, em 2026, vir um governo de direita, vai respingar claramente na mídia essa história de narrativa de golpe. E é exatamente isso que eles estão com medo. Ou seja, o pessoal já tá começando a maneirar, já não tá falando tanto disso, e inclusive jornalistas que são de esquerda já estão começando a mudar um pouco as suas opiniões. E quer um exemplo? A Bela Megali, que é uma jornalista da Globo, e fez uma matéria simplesmente dizendo que as provas que a Veja tinha jogado do Mauro Cid ia ser um gás para a defesa de Bolsonaro e do Braga Neto. Escuta só o que ela disse na sua reportagem, tá? Para a defesa de Bolsonaro e Braga Neto. As mensagens da conta de Instagram Gabriela R702, que segundo a revista Veja foi utilizada pelo ex-ajudante de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para criticar sua delação premiada, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal deram fôlego para os réus da trama golpista. Advogados que antes davam como certo uma derrota acachapante no STF avaliam que hoje existe um caminho para defender os seus clientes na linha de descredibilizar as palavras de Mauro Cid. Pois bem, eu não sei mais o que eles querem que ele prove. Porque para bem pensar, não é a primeira vez que a gente vê que foi uma mentira feita pelo Mauro Cid e depois as bombas que a Veja jogou pra gente, com áudio, print, foto do Mauro Cid, assim, né? Não sei absolutamente mais o que eles estão querendo. O grande problema, a grande questão é exatamente o quê? Tem que provar uma coisa para quem tá julgando, que é exatamente a mesma pessoa que é o motivo central de você estar lá em um julgamento. Ou seja, de certa forma, o juiz e a vítima são as mesmas pessoas. A grande questão que tem que ser levantada é exatamente essa. O que você espera de um julgamento onde a vítima e o juiz são a mesma pessoa? Pois é, mas acontece que assim, o direito tem uma regra muito básica. E desde quando a gente começa a estudar direito, assim, no terceiro ano estudando direito, a gente entende isso. Que é o quê? Se por algum motivo alguma prova for obtida por coação, ela não é válida, tá? E tudo aquilo que vem daquela prova feita por coação, ou seja, documentos, outras coisas relacionadas também não são considerados válidos. É literalmente a teoria da árvore dos frutos contaminados, que a gente estuda dentro do direito, que significa exatamente o quê? Como que você vai considerar uma coisa válida dentro de um processo se ela veio de uma fonte que é considerada inválida? Não tem lógica uma coisa dessa. Ou seja, se o motivo principal de onde veio aquela prova está sendo considerado inválido, as outras também têm que serem consideradas, né? E esse é o maior problema que a gente tem hoje. Mas olha aqui, vocês conhecem a Andréa Sadi? Uma coisa que me surpreende do pessoal da esquerda é que eles falam o óbvio como se fosse uma coisa completamente estrondosa. E para ser uma coisa dessa,
da boca do pessoal, principalmente da Globo, UOL e etc., é porque realmente é muito óbvio mesmo. Escuta só o que ela falou, pessoal, sobre o caso do Mauro Cid. Fez a delação premiada para salvar a família. Então, por que ele colocaria agora a família em risco? Esse é meu ponto. Quando a gente trouxe aqui a notícia da delação premiada, eu contei aqui, o Cid achava, no comecinho da investigação, que o Exército, por causa das boas relações do pai dele, o Lorena Cid, general, tinha com os generais, eles iam conseguir uma saída militar. Cumpre 2 anos, é um processo administrativo, mantém-se ali o salário, a aposentadoria, o benefício e tal. Quando eles sentaram com quem estava acompanhando a investigação e essas pessoas disseram: meu filho, do que você está falando? Vocês vão pegar de 30 anos para cima, pelos crimes que vocês estão sendo relatados aqui. E crimes, aí tem mulher, tem filho, não os filhos, estou falando assim, né? Tem o futuro dos filhos com os pais no alvo, na mira das investigações. O pai, então assim, ele sentou e fez a delação premiada. Então, por que ele, que decide por essa medida, que eu sempre repito aqui, o delator, ele está entregando os seus. Então, a decisão de foro, obviamente uma decisão de foro íntimo, mas ela é uma decisão sofrida, por óbvio. Você está apontando o dedo para aqueles que sempre foram seus mentores, ídolos, chefe. Ele faz porque é aquilo que eu falei da foto, ou era minha família ou era a sua. E o Cid pega e faz a colaboração, corta para hoje, para essa operação de hoje. Porque o Cid iria querer fugir do país tendo esses benefícios homologados pelo Supremo. Perspectiva de não dar certo. O Cid, se saiu da boca da Globo, é porque a coisa tá muito assim na cara, gente. Qual que é o sentido do Mauro Cid sair do Brasil? Se ele sair do Brasil, ele vai estar correndo o risco de aí sim ser caçado fora do país, de possivelmente parar em uma provável lista da Interpol. E vamos lá, o crime no qual ele está sendo acusado não é uma coisa simplesmente um crime de opinião, como já aconteceu com outros, ou seja, ia ser 10 vezes pior o Mauro Cid sair, fugir literalmente, porque assim, fez a delação aqui no Brasil, ele vai ter a negociação aqui no Brasil, fugir é a pior hipótese, ou seja, ele vai colocar a família dele em risco se ele fugisse, ou então se a família dele fugisse também, ia ser pior. Não tem absolutamente sentido nenhum o Mauro Cid fugir. É uma narrativa sem nexo. Agora, depois de escutar tudo isso, pega aí o Gilson Machado, que estava sendo acusado, né, suspeito de tentar obter um passaporte português para o Mauro Cid. Qual que é o sentido da prisão dele? Depois de escutar essa narrativa toda, sendo que para Mauro Cid era muito pior ter fugido do que ter ficado dentro do Brasil. Pois é, pessoal, põe aí nos comentários. E vamos falar sobre a nossa segunda matéria. Bora lá, pessoal. Vocês devem estar acompanhando o caos todo da guerra entre Israel e o Irã, né? Aquele caos todo que está acontecendo. Acontece que assim, o Irã estava tentando firmar um acordo com os Estados Unidos para que acontecesse o seguinte, ou seja, os Estados Unidos estavam falando que iria tirar as sanções contra o Irã se caso o Irã parasse de tentar produzir suas forças nucleares. Esse acordo estava até sendo falado ali, mediado pelos Estados Unidos, só que Israel estava muito, mas muito preocupada com esse acordo. Sabe por quê? Porque enquanto os Estados Unidos estavam perdendo seu tempo ali, tentando negociar com o Irã, Israel já tinha visto que o Irã estava de sacanagem, literalmente. Porque dentro do acordo estava claro, não tem enriquecimento do urânio para construir essas armas, né? E o Irã estava claramente quebrando isso, até que uma das agências da ONU teve que citar e falar que o Irã realmente estava tendo muito enriquecimento de urânio. E, segundo o Irã, era para fins pacíficos, né? Eu não sei vocês, mas confiar na palavra do Irã, vocês sabem, né? Com medo, Israel, então, de o Irã tá mentindo dessa história de fins pacíficos e, na verdade, estava sim o Irã desenvolvendo armas nucleares. Israel foi lá e falou, foda-se, eu não me importo mais com essa mediação dos Estados Unidos, não avisou absolutamente ninguém e do dia para a noite fez um ataque, então, ao Irã, onde matou uma quantidade enorme de líderes do Irã, inclusive cientistas que estavam desenvolvendo essas bombas. Muito pior também, eliminou grande parte delas. E daí pra frente foi só pra trás, porque assim, depois disso o Irã resolveu retalhar Israel, falou que ia retalhar Israel. Entrou no meio da história os Estados Unidos, que o Irã pensou que os Estados Unidos estavam mediando isso aí. Depois o Marco Rubio, que vocês já conhecem ele, já falei bastante dele aqui no canal. Ela falou, peraí, a gente não tinha nada a ver com isso, não estávamos nem sabendo que o Israel ia fazer isso. No meio dessa história,
entrou Rússia, entrou China, entrou a França, entrou Inglaterra, e cada um de um lado, cada um virando uma bagunça, mas todo mundo com o objetivo assim: Israel, Irã, parem pelo amor de Deus, porque a gente sabe que se vocês dois começarem a brigar agora vai dar um problemão pra gente, a gente não quer mais uma guerra, vamos acalmar os ânimos. Mas nada disso adiantou, porque o Irã continuou e até agora tá tendo os ataques, sim. Muito pior, o Irã ainda deu um exemplo pra gente de que às vezes você ficar quieto, ficar no sigilo é melhor do que aparecer, porque no meio dessa história toda, o Irã foi aparecer, foi falar assim: olha, porque a gente tem um poder assim extremamente grande de mísseis, de ataques contra Israel, contra outros países. E aconteceu que no meio desse vídeo que o Irã publicou, acabou sendo a chance de Israel localizasse esses mísseis e atacassem eles também por causa desse vídeo. Então, ou seja, às vezes ficar calado é melhor. Mas vamos lá, o que acontece? Onde que eu quero chegar explicando um pouco a história da guerra do Irã e de Israel também, tá? Se vocês quiserem saber a história completa, vai estar no meu outro canal, tá? Eu vou publicar lá um vídeo contando a história completinha pra vocês. Aqui eu só fiz um resumo mesmo pra vocês entenderem o que tá acontecendo. No meio dessa história toda, um dos países que tá sendo, assim, né, questionado de ter fornecido urânio para o Irã é claramente o Brasil. Porque no início do governo Lula, veio parar uns navios do Irã aqui, e ninguém sabia o motivo. Segundo o Irã, era para comemorar, né, que o Brasil e o Irã têm alianças. Só que foi uma coisa muito estranha mesmo, e ninguém entendeu. Acontece que os Estados Unidos estão investigando, porque o Brasil já defendeu claramente que tá tudo bem, tá tudo bom o Irã fazer esse enriquecimento de urânio. O Lula já deixou muito claro isso, inclusive já condenou claramente Israel com essas falas, e muito pior, tá querendo até romper alianças de Israel com o Brasil. Ou seja, já sabemos muito bem em que lado está, né? Depois de Alckmin sendo visto com várias lideranças de países que são terroristas, né? A gente sabe. Vem essa bomba agora que esses navios do Irã aí, e todo mundo querendo saber o que tá dentro desses navios, né? Os Estados Unidos resgatou essa notícia lá do fundo do poço para trazer agora pra gente, porque dizem que aqueles navios que estavam lá dentro, aqui nos portos brasileiros, um deles até parou, meio que estaria enviando urânio, ou seja, eles estariam buscando urânio aqui no Brasil para enviar, então, para o Irã. Só que acontece que ainda não provaram isso, tá? Os Estados Unidos estão fazendo essa investigação, né? Possa realmente ser que isso aconteceu, que é muito suspeito. Não sei vocês, mas pra mim é muito suspeito 2 navios do Irã virem parar aqui para fazer comemoração de aliança. É muito suspeito. E os Estados Unidos agora querem saber exatamente o que tinha dentro daqueles navios. A principal, assim, hipótese que eles têm é realmente o urânio. Agora acontece, se descobrir que realmente tem urânio dentro daqueles navios, vai pegar ruim pro Brasil demais. Embora a gente já saiba que o Brasil já tem um lado declarado, e olha, que lado ruim, né? Porque assim, só o governo mesmo que tá daquele lado. A maioria da população brasileira tá completamente contrária ao que o governo tá se propondo. Mesmo a gente sabendo disso, pois bem, né? Vai ter um problemão pro Brasil. Se possível, talvez, né? Isso aí eu tô falando uma hipótese muito assim estrondosa, uma retaliação com sanções pro Brasil. Não só por causa de alianças com o Irã, ou então do urânio, mas junto com outras coisas que já vem acontecendo, né? E aí a história vai ficando cada vez pior, tá? Mas se você quiser entender toda essa história, você já sabe onde você tem que ir, né? No meu outro canal. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, lá no nosso outro canal, tá? Explicando toda a história até agora de Irã e Israel e o porquê que essa guerra tá acontecendo, beleza? Aí se você quiser saber a história inteira, vai lá, que foi só uma prévia para mostrar para vocês o problemão que isso vai dar. E um dos motivos também que vai dar problema, vocês lembram que na época que teve o impeachment da Dilma, foi um dos motivos, foi aí o preço da gasolina também, tá? Teve outros motivos, mas o preço da gasolina favoreceu demais para acontecer o impeachment. Acontece que onde está localizado o Irã tem uma fonte muito grande de petróleo, ou seja, a tendência é que depois de acontecer essa guerra, e se caso ela estender mais ainda, vai dar ruim. O preço dos combustíveis vão subir. E será que isso aí pode ser uma coisa que talvez resgate uma coisa que aconteceu com o PT lá atrás e faça acontecer novamente agora? Pois é. Põe aí nos comentários, você acha que isso é possível? Acontecer a mesma coisa que aconteceu no governo Dilma com o governo Lula agora?
E a gente volta com mais vídeos daqui a pouco, beleza? Deixa seu comentário aí, põe o seu like e até daqui a pouco, pessoal.